Olá, povo meu, vem comigo nessa palavra aqui que Deus vai falar com você. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 15, versículo 23 e 24. Diz assim: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como idolatria e iniquidade. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porque tenho transgredido a ordem do Senhor e as suas palavras, porque eu tive medo do povo, e por isso dei ouvido à sua voz. Meus amados, logo de cara aqui nós vamos ver e aprender que a voz do povo não é a voz de Deus. Porque Deus havia dado uma ordem para o rei Saul, e quando chegou no momento de executar essa ordem, o povo deu uma outra ordem, deu uma outra sugestão, melhor dizendo, diferente da ordem que o Senhor Deus tinha dado para Saul. E ele, para fazer média com o povo, né? E também, como o próprio texto diz, com medo do povo, se sentindo pressionado ou até mesmo ameaçado, ele resolveu deixar de fazer o que Deus havia o ordenado para fazer aquilo que o povo havia sugestionado. Consequência de tudo isso, primeira palavra de Deus para ele, por intermédio do profeta Samuel. Samuel chega para ele e fala assim: Saul, a rebelião é como pecado de feitiçaria, ou seja, Deus está dizendo para você que você agiu como feiticeiro, né? Porque são chamados assim aqueles que agem com rebelião, como feiticeiro. Pessoas que andam em práticas que vão na contramão daquilo que Deus o ordenou. Então, a primeira advertência de Deus para Saul foi que ele tinha agido como um feiticeiro. Então lá vai aí um conselho para você que é rebelde, você que não obedece os princípios de Deus, você que não obedece princípio nenhum, você que é rebelde dentro de casa, na rua, na igreja, no colégio, até mesmo no teu trabalho, não respeita ninguém, não obedece ninguém, né? Já vai um conselho para você aí: fuja desse caminho, porque você está agindo como um feiticeiro, né? E aqueles que agem de tal forma não têm, né, uma comunhão com Deus, não tem a aprovação de Deus, pelo contrário, é rejeitado pelo Senhor. Segunda advertência do Senhor, fala para ele: olha, você também está agindo como idólatra. Por quê? Porque o porfiar é como idolatria. Porfiar significa teimosia, é pessoa que é teimosa. Você fala com ela 1, 2, 3, 4, 1000 vezes, mas ela continua fazendo a coisa errada, achando que está certo e achando que está cheio da razão. É a pessoa teimosa. Então essa pessoa, ela é chamada de Deus de idólatra. Por quê? Porque se ela não obedece os princípios de Deus, então ela está obedecendo os princípios do Deus desse século, que é Satanás, né? Quem não ajunta, espalha, disse Jesus. Porque só tem um Senhor, mas o mundo tem o Senhor dele. Então, se você não obedece o teu único Senhor, que é Deus, então você está obedecendo o Senhor do mundo, que é Satanás. Então você precisa entender esse princípio, para que você não venha veredar pelo mesmo caminho de Saul. Terceira advertência de Deus para Saul: olha, o Senhor te rejeitou a ti, para que tu não sejas mais rei. Então, ou seja, a condição de líder máximo da nação de Israel naquela época, que era a condição de rei, Deus estava retirando de Saul. Ele perdeu a autoridade, ele perdeu o poder, ele perdeu o lugar de exaltação que Deus havia colocado ele, porque ele não quis obedecer à vontade de Deus, à ordenância de Deus. Quarta decreto de Deus para Saul: já escolhi outro para colocar no teu lugar. Então, se você ler todo o texto, você vai entender isso que eu estou te falando. Então, aprenda comigo aqui uma coisa: fuja do caminho da rebelião. Fuja
da voz do povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Meu amado, não tema, ainda que você se sinta pressionado, ainda que você se sinta ameaçado para tomar certas decisões na tua vida, meu amado, permaneça na obediência a Deus, permaneça debaixo dos princípios e da direção que Deus deu a você. Deus, dessa forma, Ele vai te guardar, Ele vai cuidar de você e Ele não vai te rejeitar se você permanecer obediente a Ele e fazendo somente a vontade dEle. Saul perdeu toda a condição de servo de Deus e ele passou a viver uma vida separado de Deus, porque Deus não quis nem mais ouvir a sua voz e nem muito menos responder mais às suas orações. Então que você possa ficar somente debaixo da vontade de Deus, porque essa sim é boa, perfeita e agradável para você e para a tua descendência em todos os teus dias. Fica essa palavra, que Deus te abençoe, querendo Deus.